relatório de biodiversidade baseado no livro do Lomborg, que vai ser apresentado por mim, Suelen Patrícia Oliveira Maciel. Bom, o meu roteiro de apresentação ele vai constar em 5 tópicos. No tópico 1, nós vamos ver a apresentação do capítulo. No ponto 2, nós vamos ter a apresentação dos dados mais recentes. No 3, a análise de risco-benefício. No 4, o meu posicionamento crítico, pessoal. E no 5, vocês vão ver as minhas referências. Bom, o capítulo do livro ele já começa introduzindo um dado alarmante por Norman Myers, em 1979, que diz que estamos perdendo 40 mil espécies ao longo do ano. E também que 109 espécies serão perdidas até o fim da leitura desse capítulo. É um dado que já começa trazendo grande atenção, para o que não se espera, na verdade, um grande dado assim jogado logo no início do capítulo. E esse dado ele foi tão comentado e tão estudado e tão ouvido ao longo dos anos que o ex-presidente dos Estados Unidos o repete em um capítulo de um relatório muito importante e que é lançado todo ano, chamado Global, Ele foi lançado no ano de 2000 e em um desses capítulos desse relatório, o mesmo dado de Norman Myers, é citado. O Wilson, também um famoso biólogo de Harvard, traz a sua estimativa e já diz que nós estamos perdendo entre 27 e 100 mil espécies ao ano. Já o professor Paul Ehrlich, em 1981, para não ficar atrás, alegou que 250 mil espécies são perdidas ao ano e que metade dessas espécies da Terra terá desaparecido até o ano de 2000. E todas as outras estarão extintas entre os anos de 2010 e 2025. Apesar de estarem nessa corrida, dos pesquisadores estarem nessa corrida para comprovar, para buscar e para apresentar quantas espécies nós estamos perdendo, todas essas afirmações elas podem ser repetidas, mas elas são completamente contrárias aos indícios disponíveis. Quantas espécies existem? Bom, as espécies elas não conseguem sobreviver e elas se tornam extintas. Mas desde o surgimento da Terra há 3,5 milhões de anos, a extinção das espécies tem sido parte essencial da evolução. Então, quando uma espécie ela não se adapta ou ela não evolui, o seu destino final realmente é a extinção. Então, a gente também percebe nessa imagem aqui ao lado que a taxa de extinção das espécies ela tem oscilado, tem flutuado ao longo dos anos, mas também o número de espécies ela tem aumentado, como pode ser visto aqui na imagem, o eixo Y mostrando o número de famílias e espécies e o eixo X mostrando milhões de anos antes do presente, Esse é um dado mostrando o número de famílias de animais marinhos, insetos e vertebrados quadrúpedes e de espécies de plantas terrestres, de 600 milhões de anos atrás até o presente momento. Bom, nós não podemos falar da quantidade de espécies existentes sem falar das duas grandes extinções que ocorreram há milhões de anos atrás. 2 pontos muito importantes. Um deles, que é um dos mais conhecidos e muito bem lembrado, que aconteceu há 105 milhões de anos, é a extinção dos dinossauros. O outro, que é tão importante quanto a dos dinossauros e que aconteceu há 245 milhões de anos, é a extinção de animais marítimos e vertebrados quadrúpedes e insetos. São dados que são baseados em registros incertos, então não há motivo para não serem contestáveis, mas que foram descobertos com a ajuda de fósseis e de métodos que também são usados até hoje. No mesmo ponto, é afirmado que realmente nós não conhecemos o número verdadeiro de espécies, que vivem no planeta, mas que pode ser estimado 1,6 milhões até o presente momento. Nesse mesmo tópico é trazido uma imagem mostrando quais as espécies, o número aproximado dessas espécies e também o número aproximado de extinções desde 1600. Entre eles, nós temos os vertebrados,
mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, moluscos, crustáceos, insetos e plantas vasculares. Vou chamar a atenção de vocês aqui para o número de insetos, que nós temos um número muito maior de espécies quando tratado aos insetos. E quando a gente passa para a extinção, a gente percebe que é um número muito pequeno. E assim a gente pode perceber nos outros. A tentativa de provar, e de mostrar a quantidade de espécies existentes, ela gerou alguns métodos criativos. Por exemplo, o biólogo Erwin borrifava inseticida nas folhas mais altas da floresta para contar quantas espécies caíam, espécies de formiga. Mas também, nesse caminho foi observado que quanto maior, na verdade, em tamanho for o tamanho do animal, menor vai ser o número da quantidade de espécies. Por exemplo, é citado o exemplo do elefante e do besouro, Por exemplo, é um mamífero muito grande e que ele tem um porte, grande assim, mas que o seu número de espécies é reduzido quando comparado a um besouro. O besouro tem um tamanho pequenininho, mas que tem uma grande família. Tanto a extrapolação de Erwin quanto as extrapolações de tamanho, número, nos dão as melhores estimativas atuais de 10 a 80 milhões de espécies. A biodiversidade é importante? Bom, mas por que nos preocupamos com a perda das espécies, É um ponto que eu gosto muito, particularmente, porque nos faz refletir o real valor da biodiversidade e por que nós devemos ter cuidado e preservá-la. No livro, um ponto que é nomeado como o primeiro e como o mais importante é que encontra-se no ser humano e seu conforto por ter mais plantas e animais na sua sobrevivência. Então, por trás, realmente nos bastidores, um dos motivos principais para que ocorra a conservação das espécies, tanto florestais quanto de animais, é justamente para que haja um conforto muito maior para o ser humano e que torne a sua vida de sobrevivência muito mais agradável. E isso foi tão discutido que pesquisadores começaram a tentar avaliar o valor total da biodiversidade, o que é algo inovador, para a época. E esse grupo de pesquisadores chegou e concluiu, que esse valor da biodiversidade, ele está entre 3 e 33 trilhões de dólares anuais, considerando as utilizações humanas na natureza, por exemplo, para o ecoturismo, para a remoção de lixo, para a polinização e também para as semeaduras. Então, o valor da biodiversidade ele foi baseado nas espécies ou no que a natureza ela proporciona ao ser humano, o que na verdade mostra novamente um ponto muito negativo, e muito egoísta, porque estaríamos preservando nós a biodiversidade, o ecossistema, para que não desequilibrasse a vida humana. E esses valores, por mais que sejam considerados altos, mas nós estamos falando numa escala global, estamos falando de um planeta todo. Esses valores eles foram muito criticados, então são valores muito pequenos para considerar a riqueza de um planeta. Então, também foi colocado nesse ponto, a importância da biodiversidade, que é importante ter diversificação. É importante que cada espécie tenha o seu gênero, tenha a sua família, tenha a sua diversificação. Tanto é que a diversidade genética é crucial, que a sobrevivência das nossas colheitas, por exemplo, do trigo, do milho, ela necessita dessa diversificação. Contanto que é citado no capítulo que uma praga, ela foi enfrentada utilizando o material genético de uma variedade selvagem de um trigo, por exemplo. Se nós estamos falando de uma colheita de trigo e que uma praga chegou a infestar essa plantação, isso, se nós temos apenas um gene, isso seria devastador. Essa praga seria devastadora para o local, para a plantação inteira. Mas se a gente tem essa diversidade genética, entre as plantações, nem todas seriam afetadas pela praga.
Então a gente percebe que a diversidade de espécies, a diversidade de gênero, a diversidade de biodiversidade mesmo, ela é importante, não só para os humanos, mas também para a vida na Terra, né? Tudo bem que contribui para a vida do ser humano, mas ela é necessária para que tudo seja encaminhado. Quantas espécies serão extintas? Se até aqui pesquisadores não conseguem afirmar nem quantas espécies existem no planeta, como que eles conseguirão dizer quantas serão extintas? Então, essa busca ela começa desde para começar a descobrir quantas espécies existem, para poder descobrir a taxa de extinção de espécies. Bom, é natural constantemente se deparar com espécies se extinguindo por meio da competição com outras espécies, né? Então, tudo bem, nem sempre é por predação, nem sempre é para fornecer uma qualidade melhor à vida do ser humano, mas também porque existe isso no meio natural, existe isso no planeta desde sempre. As espécies elas estão em competição, elas vivem para tentar sobreviver, né? E é engraçado que por mais que essa competição ela seja natural, tem se percebido totalmente que a humanidade ela tem sido causa da extinção de muitas espécies. Por exemplo, é citado que aproximadamente na época da última era glacial, cerca de 33 principais famílias de mamíferos e aves foram erradicados. E presume-se também que o homem da Idade da Pedra tenha caçado essas 33 famílias até a extinção. Então a gente percebe que, ok, é natural de todo ser vivo, como eu já citei, ter o seu destino final, que é a extinção, mas que o homem, que a humanidade, ela tem acelerado para que essas espécies elas se tornem extintas mais rapidamente. E estima-se que mais de 95% de espécies que já existiram, hoje elas estejam extintas. Bom, mas para como é que acontece, né, para ser documentada essa extinção? O primeiro ponto é que é necessário procurar a espécie durante vários anos em diversos lugares em que ela poderia habitar. Aí sim, se realmente não encontrada, pode sim ser documentada como extinta. Mas nós percebemos, e é nomeado durante o capítulo do livro, que as espécies consideradas mais extintas e que têm uma taxa maior de extinção, elas se encontram entre as aves e os mamíferos. O que pode não ser verdade, porque os pesquisadores eles têm estudado mais aves e mamíferos. Então esse índice, principalmente da taxa de extinção entre as aves e os mamíferos serem altos, podem ser em resposta a só essas espécies estarem sendo estudadas. Então pode ter um índice igual ao dos insetos, por exemplo. Porque sim, os índices mais documentados são de aves e de mamíferos. E por isso, às vezes, causa a impressão de que eles são os mais afetados. Mas ainda assim, há um caminho longo a percorrer até chegar a 40 mil espécies por ano. Enfim, a tão nomeada alegação das 40 mil espécies. Bom, mas foi o primeiro a estimar que cerca de 40 mil espécies estavam sendo perdidas a cada ano. E esse dado ele foi tão estimado e tão divulgado, que ele criou uma conferência em 1974 e nessa conferência ainda arriscou o palpite de que a taxa teria chego a 100 espécies por ano. Ou seja, gente, um palpite. Ele não mostrou como chegou a esse resultado, não mostrou referências científicas. Ele arriscou um palpite dizendo quantas espécies, e isso em uma conferência. Ele divulgou esse dado em sua conferência, né, sem referência alguma, e que aumenta muito mais os dados já estimados por ele antes. Ele já tinha estimado antes que a taxa
seria de 100 espécies ao ano. E ele aumentou muito, alegando que são 40 mil espécies que estavam sendo perdidas ao ano. Ele extrapolou o próprio dado que ele já havia divulgado. E mesmo assim, esse dado chegou a milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui é colocado, no capítulo um gráfico mostrando o número de extinções por ano e que mostra que no ano de 2000 nós chegaríamos a 40 mil espécies sendo extintas por ano. Mas tudo bem, há um respaldo para o modelo. Aquele mesmo relatório que eu citei anteriormente, o relatório Global 2000, e que foi publicado pelo presidente, a pedido do presidente, na verdade, e que em um dos seus tópicos, em um dos seus capítulos, ele teria citado o mesmo dado de Myers. Ao mesmo tempo em que pesquisadores confirmavam e acreditavam nesse dado, paralelamente estavam sendo criados modelos simples para que houvesse em direção oposta, né, a esse dado tão exorbitante. Por exemplo, Lovejoy criou um modelo simples que discutia sobre o desmatamento de grandes florestas tropicais, tentando realizar a correlação entre o desmatamento das florestas tropicais e a extinção de espécies. E ele chegou a estimar que a extinção seria aproximadamente 20% das espécies do mundo. Não só, mas nas florestas tropicais, como ele tinha criado o modelo. Ele criou um modelo com um espaço amostral, mostrando que tanto era extinto se a floresta tropical fosse desmatada, e trazendo esse tanto que ele encontrou, ele estimou para o tanto de espécies, colocou proporcionalmente, o tanto de espécies para o mundo, aumentou o seu dado amostral. O que perdemos, As florestas tropicais, elas referência, essa referência de que eram os pulmões do mundo. Tudo bem que era um flerte totalmente ingênuo, totalmente enganoso e errôneo, mas realmente as florestas tropicais, elas abrigam uma grande diversidade. Mas se a gente quer proteger essas espécies, se a gente quer proteger a biodiversidade, a gente tem como consequência proteger as florestas tropicais. E talvez no momento em grande revolução industrial, em grandes descobertas científicas, talvez isso, para o momento que o planeta estava vivendo, não fosse muito bem aceito se realmente fosse exposto que priorizar e preservar as florestas tropicais preservaria espécies como insetos, formigas, abelhas. Talvez dizer a verdade, dizer que estávamos preservando essas espécies, não fosse tanto levado a sério, se a gente tivesse dito que nós estávamos protegendo espécies de grandes mamíferos, por exemplo, elefantes, baleias. Então, priorizar as florestas tropicais naquele momento, por mais que não fosse realmente verdade quais espécies estavam sendo priorizadas, era um dado passo importante. Porque não se sabe se haveria o mesmo apoio que se realmente fosse divulgado, quais espécies estavam se referindo. Porque espécies de grandes mamíferos são tão importantes quanto espécies de pequeno porte. Contanto, é citado no último parágrafo desse tópico que ainda é preciso saber se a correlação entre a perda das florestas tropicais e a extinção de espécies se sustenta. Modelos e realidade. O Wilson, em 1960, afirmou que quanto mais espaço houver, mais espécies podem existir. Esse modelo, essa correlação, ela ocorreu entre o número de espécies e a área que foi formulada pelo biólogo, Foi estritamente um modelo intuitivo e que começou a se questionar se ele poderia ser usado para áreas grandes. Eu coloquei aqui o exemplo que é citado no capítulo
da Europa e da América do Norte, que tiveram, nessas duas áreas, tiveram 99% das suas florestas extintas, mas 90% das suas florestas desmatadas, mas que, apesar dessa alta porcentagem, apenas uma ave havia sido extinta. Enquanto que em Porto Rico, 99% também foi desmatada e entre 60 espécies, 7 foram consideradas extintas, mas que depois, que nos dias atuais, no caso do ano de 2001, 2002, 99,7 espécies haviam surgido. Novas espécies haviam surgido. O Wilson, ele queria dizer que, por exemplo, se nós temos uma ilha que tem a sua biodiversidade, se ela for desmatada, se ela realmente deixar de existir, as espécies que viviam lá deixariam de existir também. Mas isso era para áreas pequenas, por exemplo, de uma ilha. Então foram questionados, foram buscadas, né, acontecimentos que mostrassem que talvez essa teoria funcionasse para áreas grandes e que na verdade caiu por terra, porque realmente foi um modelo muito intuitivo. A reação dos biólogos, né? A questão da biodiversidade entra na clássica batalha entre modelo e realidade. Myers, por exemplo, sempre disse: não há como saber a taxa de extinção das florestas tropicais. Mas era o que alegava o dado de 40 mil espécies por ano, né? Enquanto que Colin Walsh afirmava: a taxa é incalculável. E o Wilson dizendo: acreditem em mim, as espécies são extintas e estão eliminando 100 mil ao ano. Ariel Lugo, por outro lado, dizia: nenhum esforço é digno de crédito para comprovar a mega extinção. Enquanto que um anônimo dizia: a falta de dados me preocupa, porque até então muitos modelos, não só modelos como citei no slide anterior, mas muitos dos dados eram intuitivos, eram para sustentar uma carreira de um biólogo, de um pesquisador, eram para colocar à frente, um passo à frente na corrida para descobrir como estava a biodiversidade do planeta. E nem sempre se ligavam na credibilidade, se ligavam na qualidade do seu dado. Verifique os dados. Nesse tópico, é citado que a União de Conservação Mundial, né, reuniu diversas organizações governamentais que foram publicadas em um livro. O resultado dessa união e dessa busca para comentar sobre a biodiversidade do planeta foi documentado em um livro que foi publicado em 92. Bom, Haywood e Sturt mostram que o número de extinção de aves e mamíferos são muito pequenos. Por mais que eles tenham sido os valores mais altos, tenham sido as espécies mais estudadas, chegou um tempo que mostraram que o espaço amostral que uns tinha sido estudado era muito pequeno. Então afirmaram que, por exemplo, se uma área florestal diminui 20%, deduz-se que há um crescente na sua taxa de extinção. Porém, não há indícios claros a respeito, é apenas aquele modelo intuitivo. Já o trabalho de Gentry, ele levanta um acontecimento que fala sobre o desmatamento em uma serrania nos Andes equatorianos e que foi delegado a perda de 90 espécies. É um exemplo muito mencionado, mas que, por exemplo, Gentry voltou lá 6 anos depois dessa descoberta e se deparou com 17 espécies que antes tinham sido consideradas extintas. Ou seja, o primeiro passo para declarar uma espécie extinta já havia sido descartado, né? 6 anos não são anos consideráveis para uma espécie extinta. E ele voltou lá e descobriu que 17 espécies das que tinham sido consideradas extintas antes estavam lá habitando. Eu coloquei aqui a floresta amazônica e a Mata Atlântica, mostrando que, por exemplo, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Mas a Mata Atlântica é um bioma
que está extremamente fragmentada. E novamente, tentam fazer essa correlação com o tanto que a floresta amazônica está conservada e o tanto que a Mata Atlântica, por exemplo, está fragmentada. E que isso sim tem a ver com a taxa de extinção. Por exemplo, a floresta amazônica é muito conhecida pela sua biodiversidade. Provavelmente porque, sim, contém uma alta taxa de conservação, enquanto que a Mata Atlântica não. Bom, apesar da organização prognosticar, maiores taxas de extinção, ela conclui que as extinções ainda permanecem muito baixas. Porque realmente esse espaço amostral que tem sido divulgado não tem sido significante. Holden mostra que os cálculos e as observações simplesmente não se encaixam, afirmando que as florestas costeiras do Brasil foram reduzidas em área de forma tão grave quanto qualquer tipo de floresta tropical do mundo, se referindo à floresta amazônica e à Mata Atlântica. Segundo os cálculos, isso deve ter causado uma considerável perda de espécies, que realmente traz de novo aquilo que eu já falei, de tentar correlacionar a perda da floresta com uma alta taxa de extinção de espécies. Contudo, nenhuma espécie conhecida de sua antiga fauna amplamente endêmica pode ser considerada extinta. A resposta dos biólogos. Bom, eu trouxe aqui um biólogo citado, o professor Ehrlich, afirma que nós não sabemos exatamente quantas espécies estão se tornando extintas a cada ano. Contudo, os biólogos não precisam saber quantas espécies existem, como se relacionam entre si ou quantas desaparecem anualmente para reconhecer que a biota da Terra está entrando em um gigantesco espasmo de extinção. E finalmente, gente, essa é uma declaração muito surpreendente, porque até então nenhum biólogo queria afirmar ou queria dar o braço a torcer dizendo que não tem como calcular a quantidade de espécies que existe no planeta, quanto mais a sua taxa de extinção, a cada ano ainda, em um espaço temporal. E isso foi um passo muito grande para a ciência da época. Conclusão, Quais as consequências de uma estimativa exagerada das extinções? A extinção de espécies causada por atividades humanas continua em um ritmo alarmante. Por mais que anteriormente tenha sido considerado, que não é possível estimar a quantidade de espécies que estão sendo extintas, ainda assim houve uma conferência, no Rio de Janeiro, em 1992, para debater e buscar dados concretos sobre o que tem acontecido com a biodiversidade, tentar entender, tentar outras correlações que mostrem as espécies, a quantidade, em quanto tempo estaremos perdendo. E traz perguntas. Sinceramente, quais as consequências de uma estimativa exagerada das extinções? Se nós temos tanto pavor e tanto receio de chegar em um extremo, por que mudar a população inteira de um país para o agreste? Isso foi levantado para uma população inteira dos Estados Unidos para que não fosse ocupada mais uma floresta que pudesse ser casa de espécies que são ricas e que formam a biodiversidade. Então começaram a haver perguntas tentando trazer respostas e que no final essa resposta fosse para preservar a biodiversidade do planeta. Então por que salvar a floresta tropical? Por que exigir que os países em desenvolvimento parem de derrubar suas florestas? Por que transportar uma população inteira de um lugar para outro? Por quê? Por mais que os pesquisadores não conseguissem, por mais que eles não conseguissem comprovar quantas espécies existem, quantos nós estávamos tornando extintas, começou e nasceu aqui a semente para que
uma conscientização ambiental, uma sensibilização, caminhasse para que nunca se chegue àquela estimativa alarmante de 40 mil espécies por ano. Bom, os dados mais recentes. Durante todo o capítulo, né, interessante, é uma visão que eu realmente não estava acostumada e é muito bom ter essa oportunidade de ver e de conseguir apalpar isso antes de terminar a graduação. Então, em busca desses dados mais recentes, das espécies, da taxa de extinção, a primeira coisa que é afirmada quando se busca esses dados é que, sinceramente, não dá para afirmar nada. É que só dá para conhecer e só dá realmente para estimar, porque o conhecimento da totalidade de espécies é impossível e é todo dia tentada ser superada essa impossibilidade. Mas o que eu consegui encontrar é que, por exemplo, para a organização, né, para a WWF, eles criaram uma estimativa. Por exemplo, se 100 milhões de espécies diferentes, se existem 100 milhões de espécies diferentes na Terra, e o índice de extinção é de apenas 0,1% ao ano, pelo menos 10 mil espécies são extintas por ano. Para ilustrar o grau de perda da biodiversidade que estamos enfrentando, vejamos uma análise científica. Primeiro, a estimativa feita pelos especialistas é que a perda acelerada de espécies que presenciamos hoje está entre 1.000 e 10.000 vezes acima da taxa de extinção natural. Esses especialistas calculam que entre 0,1% e 0,01%, 0,01%, né, e 0,1% de todas as espécies são extintas ao ano. Na verdade, essa organização ela vai criando estimativas. Vai mostrando que, porém, se até a maior estimativa do número de espécies estiver correta, ou seja, né, que existem 100 milhões de espécies diferentes convivendo conosco nesse planeta. Começa aí, estima quantas espécies existem no planeta. E se entre 10 mil e 100 mil espécies entram em extinção a cada ano? Gente, até a pior das estimativas, ou até a melhor, na verdade, até a melhor das estimativas, a menor, né, que é citada aqui antes e depois a maior, se até a menor já causa um grande número de extinções, imagine a maior estimativa. E isso é trazido não só pelo WWF, mas é trazido também por outras organizações, como as Nações Unidas, a ONU do Brasil. Não é possível calcular, gente, não é possível precisar a quantidade de espécies que o planeta contém, muito menos mostrar a taxa de extinção. Por exemplo, o relatório da ONU mostra que 1 milhão de espécies de animais e plantas enfrentam risco de extinção. Isso é o que eles estimam. Isso é o que eles tentam provar. Mas como provar quantas espécies estão em risco de extinção se a cada novo dia são descobertas em todos os cantos do planeta uma nova espécie? Se é registrada uma nova espécie a cada dia. Não passam realmente de estimativas, né? Mas a ONU ela tenta mostrar que 1 milhão de espécies de animais e plantas enfrentam risco de extinção. Então, dentro de um espaço amostral, eles mostram realmente uma quantidade de espécie significativa para se preocupar. Mas não é um dado concreto, porque é um eixo, é um setor que está em constante modificação, em constante descoberta. Tanto é que, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele tenta todos os dias catalogar, né, novas espécies, não só de fauna, mas também flora e fungos. Entre tantas espécies, a gente tem ainda subcategorias
e tenta catalogar todos os dias a quantidade de espécies que existem, se é tão difícil calcular para um Brasil, né? Para um país, imagine para um planeta inteiro. Mas ainda assim, ainda não conhecendo a estimativa ou não conhecendo realmente o verdadeiro número, a gente pode sim se preocupar com o futuro, pode sim se preocupar com essa questão que tem sido discutida há tantos anos. E é por isso que mesmo o Ministério do Meio Ambiente não sabendo calcular quantas espécies existem, não sabendo nem estimar quantas espécies estão à beira da extinção, ainda assim existem programas, por exemplo, a Aliança Brasileira para a Extinção, né? Extinção Zero, ASE, que é um programa internacional e que também foi trazido para o Brasil, para que a gente não corra esse risco de, se nós podemos diminuir, né, a quantidade de espécies extintas, por que não? Então, são organizações que tentam buscar essa diminuição e buscar a preocupação com a extinção de espécies. Não tem problema não saber a quantidade exata, mas sim se preocupar. Bom, a análise de risco-benefício. Todos os dados mencionados durante o capítulo são usados sem nenhuma base científica e baseados completamente de forma empírica. Eu sou Ellen, né? Na leitura do capítulo, eu percebi que muito se é divulgado para que se tome com mais vigor a prevenção com o planeta, principalmente pela sua biodiversidade. E é o que Lomborg cita. E que também, durante o capítulo, muitos dados são citados e, em seguida, conferências ou relatórios são mostrados o quanto os dados anteriores foram superestimados, que é algo que vem sido escrito, né, por Lomborg desde o primeiro capítulo que eu tive a oportunidade de fazer a resenha, e percebi que desde lá Lomborg não se contenta com essa superestimação dos dados. Ele realmente busca saber a referência daquele dado, saber a consistência, saber a credibilidade, e é um ponto que é um benefício, porque se ele arrisca saber se é realmente aquilo ou não, arrisca desmentir um dado publicado por um pesquisador tão considerado e ele chega a um benefício de que aquilo realmente foi superestimado, é algo que precisa ser exposto. Ele também fala da corrida para divulgação da taxa, né, de extinção da biodiversidade, trazendo vários dados, vários pesquisadores, várias estimativas para se colocarem à frente e mostrar serviço, né? E também, durante todo o capítulo, de forma implícita, né? Ele fala da qualidade e da credibilidade. Ele sempre tenta trazer vários dados que mostram, né? Vários dados que mostram a vida da biodiversidade, mas que nem sempre esses dados merecem credibilidade. Às vezes, até aquelas organizações, como por exemplo o relatório Global 2000, até esse relatório trouxe um dado sem qualidade, um dado sem credibilidade. E é um relatório que tem imensa credibilidade. Bom, meu posicionamento crítico pessoal, né, em relação a esse capítulo. Realmente eu tive essa oportunidade de ler o primeiro capítulo, de ler esse capítulo da biodiversidade. Foi algo que me deixou muito feliz de conhecer. Eu percebi que o título do livro realmente faz jus ao que é apresentado. Lomborg ele não se contenta com a ladainha ambientalista, não se contenta com uma simples frase divulgando um número que realmente pode não ser verdade. Conhecer e realmente refletir sobre as fontes, né, desses dados e sobre, por exemplo, a WWF. É uma organização que eu dava uma credibilidade, mas com o capítulo do livro, com
essa leitura, né, a escrita do Lomborg me fez pensar que hoje a WWF pode ter uma criatividade incrível, mas que antes ela poderia não ter, não. Que anos atrás a WWF poderia ter sido autora de um relatório como o Global 2000, ser respeitada, mas que estava divulgando números inconfiáveis. E foi muito bom também ver que durante o capítulo, o primeiro objetivo é gostar da parte humana para colaborar com a conservação, né? Eu coloquei isso aqui porque o motivo por trás dos humanos tentarem colaborar com a conservação da biodiversidade simplesmente é pelo seu conforto e para sua sobrevivência. Até quando nós somos empáticos com alguém, seja realmente com um amigo, com um irmão, ou seja em relação a um meio ambiente, a um ecossistema inteiro, é porque lá no fundo nós ainda estamos sendo egoístas. Nós nos perguntamos, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa, ou se eu estivesse no lugar dessa espécie, sofrendo com desmatamento, sofrendo com inundações, sofrendo com chuva ácida que seja. A gente pensa primeiramente, e se eu estivesse lá, eu não ia gostar. A gente não tem empatia simplesmente porque aquela espécie, aquela pessoa está precisando, né? Simplesmente porque não é bom aquilo acontecer com aquele ecossistema. A gente pensa que se nós estivéssemos no lugar, nós não iríamos querer que acontecesse o mesmo com a gente. Então, até quando nós estamos tendo empatia, nós estamos com um objetivo egoísta. Outro ponto também que eu coloquei, né, é que o Lomborg não argumenta de forma incisiva, mas sim argumentativa observativa. Eu achei incrivelmente como ele não tenta fazer, sei lá, uma lavagem cerebral, não tenta mostrar que os ambientalistas clássicos estão errados, mas sim que ele tenta mostrar com dados, com a busca atrás dos números, que realmente nós temos que ter senso crítico. Nós temos que observar mais, que argumentar mais, qual é a consistência daquele dado. Foi algo que eu realmente gostei muito de perceber. Eu também coloquei aqui o inchaço, né, no argumento sobre a conservação das florestas tropicais primárias. Eu vejo que durante o capítulo todo, não todo o capítulo, mas quando é citado, sempre são citadas florestas tropicais primárias. E durante todo o que eu tenho aprendido, né, durante o curso e durante a vida mesmo, a floresta tropical, tudo bem, ela é importante, ela tem a sua biodiversidade mais rica, mas nós também temos as florestas secundárias, nós também temos os oceanos, nós também temos outros meios de biodiversidade rica. Então eu não achei muito positivo sempre focar, né, nas florestas tropicais. Tudo bem que era algo que era muito focado antes, principalmente pela falsa afirmação de que as florestas eram os pulmões do mundo, mas acho que dava para ter colocado também os oceanos, sabe? Porque até mesmo no capítulo é citado que nós conhecemos muito mais as estrelas do céu do que o nosso próprio planeta. Então, por que não dar mais valor ao que realmente nós estamos aqui vendo todos os dias? Realmente foi algo muito, muito bom, né? De se pensar e ter esse senso crítico assim, foi bom. O Lomborg é bom nisso também. Ele mostrou que a gente pode questionar organizações que têm credibilidade 100%. E por que não questionar? Contanto que quando Lomborg, durante o capítulo, ia atrás dos dados, né, das referências dos dados, não existiam referências. Simplesmente eram intuitivos. Isso foi realmente engraçado, né? Muito bom assim, de perceber. Bom, aqui são as minhas referências, né?